tudo em sua volta se acabando, educação perdendo, corrupção ganhando, mundo se acabando, porque grana, só mais um papel rasgado, não vale nada. Olhe em sua volta, em todo o seu redor, tudo se acabando, perdendo seu valor. Não há mais sentido pra lutar, porque o mundo de hoje ele vai te derrubar. Todos te julgam, te chamam de idiota, todos torcendo sempre pela sua derrota. Em casa, na rua ou até na escola, crianças nas ruas só pensam em jogar bola. No mundo de hoje ninguém pode confiar, porque se virar as coisas eles vão te atacar, vão te matar e não querem nem saber, porque na selva de hoje todo mundo quer viver. Quem falar que não vê a verdade, ou deve ser mais um fugindo da realidade. Não vejo educação, só vejo corrupção, e ainda vem falar que isso aqui é evolução. Evolução, pra mim isso é regresso. A gente tá no final, mas parece que é o começo de cada dia. Para viver nesse mundo tem que ter sabedoria e ser sofredor. Cair, levantar, provar que é merecedor. Aí eu crio a minha jornada. Procurar uma pessoa honesta é como procurar o nada. Pessoas se enganam com a mente pura, eles criam a doença pra depois vender a cura. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. É porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. Porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. É porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. É porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. Essas são as pessoas desse novo mundo, vão olhar pra tua cara e te chamar de vagabundo. Vai tomar esculacho, vão te chamar de capacho, e não vai adiantar você ficar pra baixo. E você vai ter que sobreviver, porque na selva de hoje é correr ou morrer. E pensam que isso é evolução. Nesse mundo não existe amigo, só existe irmão. Pessoas sabem que esse mundo tá acabado, só olham pro seu umbigo, não olham pro irmão do lado. Pessoas deixando de serem amadas, pessoas que gostam de julgar, mas não gostam de ser julgadas. E depois perguntam por que o mundo tá assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo tá assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. Por todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. É porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. Porque o mundo é assim, não adianta nem mudar, essa é a realidade, vai ter que escutar. E não vai adiantar você ver o mundo passar, porque a cada dia ele só vai piorar e não vai melhorar. E você só vai se tocar até chegar o dia de você acordar e ver o mundo cair pra ver das pessoas um pão dividir, porque isso é sobreviver. Mas se isso é ser humano não quero ser. Só vejo violência, ganância nesse povo, mas se derem outra chance eles fazem isso de novo. Mas isso nesse mundo já virou normal. Muitas crianças nascem, mas poucos chegam ao final. Pessoas deixando de serem amadas, pessoas que gostam de julgar, mas não gostam de ser julgadas. E depois pergunto por que o mundo tá assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo tá assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. Pessoas se enganam com a mente pura, eles criam a doença pra depois vender a cura. E depois perguntam por que o mundo tá assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. É porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo tá assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo tá assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois pergunto por que o mundo tá assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. Pessoas deixando de serem amadas, pessoas que gostam de julgar, mas não gostam de ser julgadas. E depois pergunto por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. Pessoas se enganam com a mente pura, eles criam a doença pra depois vender a cura. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois perguntam por que o mundo é assim, é porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim.
Isso é o mundo de hoje, isso é real. Não adianta ver nada igual. Olhe sua volta, tudo se acabando, educação perdendo e corrupção ganhando. E depois pergunto por que o mundo é assim. É porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E depois pergunto por que o mundo é assim. É porque todos têm um começo, mas poucos chegam ao fim. E você vai ter que sobreviver, porque no mundo de hoje correr ou morrer. E você pensa que isso é evolução? Nesse mundo não existe amigo, só existe irmão.